Pode se assentar. Agradeço ao pastor Reinaldo, carinho, pelo convite. Também agradeço a cada irmão e irmã pela acolhida. Eu quero dizer que é sempre uma alegria poder estar aqui, poder partilhar um pouco da palavra de Deus. E é muito bom poder rever amigos, pessoas que amamos, pessoas que nos acolhem com amor, pessoas que são parte da nossa caminhada cristã, da nossa vivência, no período em que fui pastor aqui em Anta. Que bom poder estar com vocês. Você já deu a paz do Senhor para o seu irmão, para a sua irmã que está ao seu lado? Você já deu aí um abraço, um soquinho, né? É bom poder estar em comunhão. Irmãos e irmãs, quem está pronto aqui para receber Jesus nas alturas, levante sua mão. Amém? Que coisa boa, hein, pastor? A igreja está toda pronta, está disponível. A gente se alegra, irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Cadê o Cezinha? Cadê o Cezinha? Evangelho de Marcos. Ô, Cezinha, você não esqueceu? Já esqueceu, Cezinha? Você já esqueceu, né? Evangelho de Marcos, capítulo 9. Eu gostaria de convidá-la a ficar de pé. Está conosco a minha amada esposa, as minhas 3 filhas, Sara, Sofia e Soraya, né? Que alegria. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Ao nosso Deus toda honra e toda glória. Nós vamos ler a partir do verso 14. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Glória a Deus. E quando se aproximou os discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes. E vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsasse, e eles não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traga-o aqui. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino clamou com lágrimas, dizendo: eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos expulsá-lo? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, a tua palavra foi lida nessa noite. Nós somos ovelhas do teu rebanho. Obrigado, Senhor, pelo teu amor derramado sobre cada um de nós, sobre cada família aqui representada. Aquieta o nosso coração, apacenta, Senhor, as nossas vidas, de tal maneira, Deus, que sejamos edificados, que sejamos confrontados, que seja gerado em nós o arrependimento e o reconhecimento necessário, a fim de que possamos prosseguir na vida cristã.
Ó Deus, somos chamados a sermos discípulos e discípulas do Senhor. E a nossa oração sincera nessa noite, a oração de cada um de nós é: fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. O Evangelho de Marcos nos conta a história de um pai movido pelo desespero, movido pela angústia, diante da realidade que a vida e a relação dessa família se apresentava. O Evangelho nada mais é do que a manifestação plena da realidade humana. O Evangelho não é uma história distante da nossa realidade, pelo contrário, o Evangelho está diante da nossa realidade. As boas novas de Jesus têm a ver com a minha vida e com a sua vida. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque aquilo que Jesus fez e realizou não é algo distante daquilo que está presente ao nosso redor, diante do nosso cotidiano. O problema é que, com a mesma seriedade que a Bíblia relata e revela esses acontecimentos, nós vivemos um distanciamento muito grande desse reconhecimento. Reconhecer de fato que nós temos necessidades, tais como os personagens da Bíblia, reconhecer que vivemos os mesmos dilemas e precisamos lidar com as mesmas realidades do que a história bíblica nos conta, é que talvez seja o ponto divisor que nos faz muitas vezes não viver o Evangelho que aprendemos. Porque o Evangelho não é aquilo que eu aprendo, mas é aquilo que eu me torno capaz de viver. Por isso que há uma distância muito grande entre aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente vive. Porque da mesma forma que nós gostamos de olhar para os evangelhos, por aquilo que Jesus fez pelas pessoas, nós não queremos nos colocar no lugar dessas pessoas e reconhecer que nós também somos seres humanos que somos suscetíveis a essas mesmas necessidades. Então, quando nós nos deparamos com o nosso coração e com a realidade de quem nós somos, então nós nos deparamos com a realidade de quem Deus é. Porque o que nos faz entender quem Deus é saber qual é a dimensão da nossa humanidade. E entender a nossa humanidade é entender o quanto nós precisamos de Deus, todos os dias, não só hoje, nesse domingo. Porque o problema é achar que essa realidade de domingo, de terça, ou de quarta, ou de quinta, das reuniões culticas, elas estão muito próximas da nossa vida cristã, quando na verdade a nossa vida cristã se dá hoje, amanhã e depois de amanhã e assim por diante. Eu estou sendo acolhido pelo nosso irmão Celso e a nossa irmã Ana, e na frente da sua casa tem uma igreja. E é muito interessante olhar para a dinâmica das igrejas, né, quando você está próximo a uma denominação, e você vê aquela mesma estrutura acontecendo, as pessoas chegando, ligando o instrumento, passando a música, aí começa aquele pré-ensaio antes do culto, o pastor prepara a palavra, o irmão que vai dirigir o culto se prepara, toda uma estrutura funcional para uma realidade de todo domingo, de toda terça ou de toda quinta. Mas que quando chega na segunda, a mesma disponibilidade do coração e da vida para aquilo que Deus quer fazer, ela se apaga, ela se esvai. E a gente vive uma fé momentânea, oportunista, uma fé que está dentro dos tempos, que está dentro do nosso próprio egoísmo religioso e que não tem a ver com a nossa capacidade de verdade de entender quem nós somos diante desse Deus que é todo-poderoso. Por isso que as coisas não mudam na nossa vida da maneira que a gente deseja, porque a gente quer que as coisas aconteçam a partir de momentos, ou quando nos é interessante que aconteça. Quer ver? Você vai ouvir uma palavra hoje e daqui a um mês você já não se lembra mais dessa palavra porque você não se susteve o suficiente de fazer com que ela faça parte da sua história. Porque a gente é uma sociedade acostumada a viver uma relação com Deus onde a nossa relação com Deus é subserviente. Deus é aquele que me serve e não sou eu aquele que serve a Deus. Porque se nós vivemos para servir a Deus, logo, todos os nossos dias, a nossa vida deve estar disponível ao querer de Deus, e não Deus ao meu querer. E é isso que faz com que a minha vida e a sua vida cristã
seja um retrato de fracasso. Mas, pastor, o que significa um retrato de fracasso? Significa que eu não estou vivendo bem? Significa que não está acontecendo na minha vida o que eu queria? Significa que eu estou passando por problemas na minha casa? Eu diria para o senhor que não. Eu diria para o senhor que a minha casa vai muito bem, obrigado. O meu casamento vai muito bem, obrigado. A minha vida prática semanal vai muito bem, obrigado. Mas deixa eu dizer para você, a vida não consiste somente em realidades onde a gente entende que as coisas estão estáveis. Porque muito da vida não acontece na estabilidade, mas na nossa capacidade de fazer coisas que nós não estamos fazendo. Por isso que o pecado não é só o que eu faço de errado, mas é aquilo que eu deixo fazer. E talvez você esteja avaliando a sua vida espiritual hoje pelo fato de que está tudo bem, mas você se esquece que não é assim que a sua vida espiritual deve ser avaliada. A sua vida espiritual não deve ser avaliada pelo crivo de que está tudo bem, mas você se autoavaliar para entender se realmente, na sua relação com Deus, você está vivendo tudo aquilo que Deus te fez para ser. Amém, queridos? É assim que nós temos que avaliar se a minha vida está à disposição para viver a dimensão profética daquilo que Deus deseja realizar na minha vida. E aí nós temos esse texto que nos revela, como eu disse anteriormente, um cotidiano de uma sociedade onde homens e mulheres, pais e mães, de conflito, situações que são perigosas, situações que são complicadas, situações que matam diariamente. Pessoas morrem, casais se separam, famílias se destroem, relacionamentos estão em decomposição, relacionamentos consigo mesmo estão se autodestruindo, pessoas que estão fazendo da sua própria vida a sua autodestruição, e nós estamos entendendo que o fato de que eu frequento os cultos de domingo, ou frequento os cultos de quinta ou de terça-feira, é o suficiente para que eu compreenda a minha vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia nos conta que esse pai, tem problema aqui, mas nós vamos chegar lá. Vamos tentar mais aqui. Necessidade diante daquilo que ele estava vivendo. Se tem uma coisa que nós precisamos começar a assumir, irmãos e irmãs, é quem nós somos. Porque há uma grande diferença entre o que eu sou dentro de casa e há uma grande diferença o que eu sou dentro de mim. Porque aquilo que você é dentro de casa não revela quem você é de verdade. Aquilo que você é dentro do templo também não revela aquilo que você é de verdade. O problema é que nós vamos levando a nossa vida de uma maneira, como que eu posso dizer, monótona, de uma maneira fragmentada, e essa maneira como nós conduzimos a nossa vida não revela de fato quem nós somos. Porque a pergunta-chave, irmãos e irmãs, para todos nós aqui hoje, preste atenção no que eu estou dizendo, que vai revelar a maneira e o sentido como a sua vida cristã vai se dar, é você perguntar para si mesmo quem você é diante de Deus, e quem você é diante de você mesmo. Isso é um fato relevante. O problema é que nós pensamos muito mais a vida dos outros do que a nossa própria vida. Nós fazemos muito mais uma avaliação sobre o que as outras pessoas estão vivendo, sobre o que as outras pessoas estão passando, ou talvez não parar para pensar no que nós estamos vivendo, no que nós estamos passando. E quando eu olho para esse texto, pastor Reinaldo, eu vejo uma realidade que não conseguiu se conter dentro de uma relação da aparência. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que durante muito tempo esse pai tentou esconder o que ele estava vivendo com seu filho. Durante muito tempo esse pai tentou fazer com que as pessoas não vissem o que estava acontecendo. Durante muito tempo da nossa vida nós estamos tentando esconder o que estamos vivendo. Durante muito tempo da nossa vida a gente vive escondido dentro do nosso próprio mundo, tentando esconder aquilo que de fato um dia vai continuar crescendo e crescendo e crescendo. E uma hora... Porque uma casa que é edificada sobre areia, uma hora ela vai cair. Uma hora vai ao chão. E esse
que pudesse dar solução para a realidade do seu filho, ele começa a apelar para outras realidades. Quantas vezes eu e você estamos lidando com realidades que a gente começa a perceber que a gente não está dando mais conta. E aí a gente começa a pedir por ajuda. A gente procura um amigo, procura um pastor, procura alguém. E a gente começa a perceber que todas as procuras e todas as buscas que a gente começa a enfatizar já não dão mais resposta para aquela realidade. Porque o problema não é só mais o problema em si, mas é a angústia que o problema trouxe, é as feridas que o problema gerou. Então a gente começa a se ver diante de escombros, a gente começa a se ver diante de um amaranhado de realidades, cuja nossa vida fica sem luz, cuja nossa vida é só vontade de respirar e mais nada. Quantas pessoas vivem assim? Uma vida de paliativos, resolvendo o problema de hoje e amanhã vivendo ele novamente. Sabe, irmãos e irmãs, a gente olha para esse cenário e a gente pensa que isso não tem a ver com a gente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O que me faz me aproximar da palavra de Deus é o fato de que a palavra de Deus, ela me conta uma história que talvez não tenha a ver com o contexto que eu estou vivendo, mas que atende um outro contexto que eu estou vivendo. O que isso quer dizer? Talvez hoje você, pai e mãe, talvez hoje você que é filho, não esteja vivendo a realidade daquele pai que estava com seu filho se jogando no chão, trincando seus dentes, espumando a sua boca, mas talvez existam outras realidades que te expõem. Existem outras realidades que te colocam diante de uma necessidade de entender que você, pelas suas forças, pela sua capacidade, pelas suas ações, você não pode mais dar conta. Por que é tão difícil a gente admitir que a gente precisa? Por que é tão difícil a gente admitir que tem realidades da nossa vida que não estão expondo agora, mas vão expor amanhã? Porque não tem como guardar dentro do coração aquilo que fere. Não tem como você esconder uma dor. E nós vamos vivendo uma vida como se nada tivesse acontecendo. Uma vida de ilusão religiosa. Não uma vida de realidade concreta, de dores diárias, de situações permanentes. E sabe, irmãos e irmãs, quando eu vejo esse texto, eu vejo que Jesus procurou, ao chegar naquele lugar, entender o que estava acontecendo. E quando ele foi conversar com os religiosos que estavam junto à multidão, porque a multidão, ela se cerca para ver realidades de exposição. Quantas pessoas torcem para ver a dor do outro, mas não se movimentam para que a dor do outro seja aliviada? Porque eles estavam diante do fracasso, pastor. Do fracasso religioso. De discípulos que já estavam andando com Jesus há tanto tempo, que tinham visto Jesus fazer tantas coisas, mas a incredulidade permeava o coração deles. É sobre isso que eu quero falar hoje. Porque a incredulidade não tem a ver só com o entendimento da não crença religiosa. Porque o que é uma pessoa incrédula? É aquela pessoa que não crê. Mas não crer não é só não crer em Deus. É não crer, não acreditar em muitas outras facetas da vida. Há pessoas que são incrédulas consigo mesmo. Há pessoas que não acreditam em si mesmos. Há pessoas que não acreditam que podem alcançar algo. Há pessoas que não acreditam que aquela realidade tem solução. Porque quando você não acredita na vida, significa que você não entende que a sua vida é uma verdade. E esse é o problema. Porque se você entende que a sua vida não é uma verdade, logo, a sua vida é uma grande mentira. Porque aquilo que você aparenta representar não tem a ver com a credulidade, mas com a incredulidade. De não admitir o que nós somos. E talvez o que Jesus estava falando para aqueles discípulos não tinha a ver com o fato de expulsar demônios ou não, mas com o fato de pessoas que ainda não têm entendido o que é acreditar na vida. O que é acreditar nas outras pessoas. Porque o que nós mais temos visto hoje são pessoas que, por não acreditar, tentam fazer de Deus um amuleto para acreditar. Entenda o que eu vou te dizer. Eu não estou dizendo que você não deva acreditar em Deus. Mas a religião não pode ser o amuleto pelo qual te faz acreditar. Porque se você não acreditar em si mesmo, e o que significa acreditar em si mesmo? Significa acreditar naquilo que Deus fez. Significa acreditar na composição de Deus na sua vida. De que você não é fruto de um acaso, mas fruto de um propósito. Então significa que quando você começa a acreditar em si, não é um auto-individualismo, mas pelo contrário, é começar a entender que existe um Deus que te criou com um projeto. E que a sua vida não se mistura só um momento, mas que a sua vida é uma continuidade eterna.
Quantas realidades do nosso cotidiano nós nos deparamos como incrédulos? Quantos olham para Sapucaí e não acreditam mais? Quantos olham para sua mãe e não acreditam mais? Quantos olham para o seu filho e não acreditam mais? Quantos olham para o amigo na escola dominical e não acreditam mais? Quantos olham para as pessoas na rua e não acreditam mais? Para quantas pessoas você olha todos os dias e você as olha de maneira superficial? Essa semana eu passei uma experiência em que eu me deparei com uma realidade que me fez chorar. Eu fui para dentro do banheiro e eu comecei a dizer: Deus, por que, Deus, que eu não acredito bastante? Por que eu sou esse covarde? Por que eu não posso fazer nada? Por que eu me vejo como alguém que simplesmente se torna, como que eu poderia dizer, indiferente ao que está vendo? Porque a verdade, irmãos, que o problema não é você não acreditar, é você não admitir que você não acredita. Esse é o problema. Porque não acreditar faz parte da nossa humanidade. O problema é quando nós não admitimos que nós não acreditamos. Essa é a questão. Porque os discípulos, pastor Reinaldo, eles poderiam ter sido a solução para aquela realidade. Era só repreender aquele demônio que tomava a vida daquele jovem por muitos anos. Mas nada puderam fazer. E aí, nós observamos duas coisas. Primeira, dentre as muitas coisas que Jesus chamou a atenção e exortou, ele exortou os seus discípulos pela falta de fé. A fé deles era pequena. Agora, Jesus está dizendo assim: há uma geração que não só tem pouca fé, mas não se abre para acreditar. Há uma geração que faz da sua verdade uma mentira. Há uma geração que não entende a necessidade de compreender que o problema não é não crer, é não aceitar que não está crendo. E essa é a questão. Porque ninguém pode crer por si mesmo. Mas quando você entende que você não pode por si mesmo, aí a chave começa a abrir a porta. E você começa a entender que não é você, não é por você, não é porque você é você, mas porque existe um Deus que pode se mover através de você. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor por isso? E aí as coisas começam a acontecer, porque você começa a quebrar o princípio de que não é por você, mas é porque Deus quer fazer através de você. Ora, nós estamos diante de um retrato de homens que se fizeram diante de uma realidade na rua. Imagine você comigo amanhã saindo pelas portas da sua casa, encontrando um jovem jogado ao chão, tomado por demônios, rangindo seus dentes, espumando a sua boca, e as pessoas ao redor: gente, faz alguma coisa, gente, faz alguma coisa, gente, resolve esse problema aí. E um pai tomado por desespero, porque todas as suas ações, olha, não existe coisa mais poderosa do que o amor de um pai. Não existe coisa mais poderosa do que o amor de uma mãe. Mas nem o amor de um pai, nem o amor de uma mãe é suficiente para fazer coisas que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E isso revela quem nós somos e quem Ele é. E o texto da palavra diz que quando Jesus chega até aquele pai, e eu imagino a cena que toda aquela multidão ao redor dele, aquele pai já não consegue mais conter o problema dentro de casa. Agora, entre aspas, a sua vergonha, não que o filho fosse uma vergonha, mas a vergonha da sua realidade é exposta diante de todos os olhos. Aqueles que seguiam Jesus nada puderam fazer. Entenda o que eu disse lá atrás. Você não vai avaliar a sua vida pelo que você está vivendo, mas o que você poderia estar vivendo e não está. E aí o texto da palavra diz que aqueles discípulos, eles são exortados, junto com aqueles religiosos, com aquela multidão, quando Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando eu terei que estar no meio de vós? O texto da palavra diz que Jesus, ao chegar para aquele pai, a Bíblia nos fala que ele pergunta àquele pai. É interessante que sempre quando Jesus via uma situação, ele via aquela situação desde o início. Ele entendia, por exemplo, lá em João capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele coxo, viu que ele estava assim há muito tempo. Mas aqui no texto da palavra, o texto não revela que Jesus disse que já sabia quanto tempo aquele jovem estava assim. Mas ele pergunta àquele pai, para que aquele pai faça uma autoavaliação de quanto tempo ele teve que levar
durante toda a sua história, para entender que ele, como pai, poderia dar solução para o seu filho e não deu. Eu não tenho que olhar esse pai como inocente, mas eu tenho que entender a realidade desse pai, para entender que a partir desse pai, eu não preciso viver da mesma forma como esse pai vivia. E a partir do exemplo do que ele passou a viver, eu passo também a viver. Porque esse pai, assim como a mulher Cirofenícia, em que a sua filha estava também enferma, quando ela vai até Jesus, ela entende que precisava ir além daquilo que ela podia ir, para que a sua filha fosse curada. E agora o texto da palavra nos mostra que há um pai. Quando Jesus pergunta a ele, há quanto tempo seu filho está assim? Ele diz assim, olha, desde pequeno. Desde pequeno. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Há quanto tempo você vive dessa forma? Há quanto tempo você carrega essas mesmas realidades e fardos e mazelas e culpas, insegurança? Há quanto tempo você avalia a sua vida pelo crivo das decepções e não realidades que você não alcançou? Há quanto tempo? A gente precisa parar e se perguntar quanto tempo. Mas por que esse tempo é necessário? Será que é porque é uma aprovação de Deus? Será que é porque eu tenho que ficar 40 anos no deserto? Ou talvez seja porque você ainda não conseguiu entender que não é você que vai fazer, mas a sua dependência no Deus Altíssimo para que consiga você. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Mas há quanto tempo a gente vai ficar brincando com a nossa própria vida, brincando com as nossas emoções, brincando com os nossos relacionamentos feridos, brincando com as nossas escolhas diárias? Até quanto tempo? Jesus, ele olha para aquele pai e diz assim a ele, olha, tudo é possível ao que crê. Você pode repetir comigo? Tudo é possível ao que crê. O que Jesus está dizendo? Há uma substituição da forma como nós vivemos. Ele se depara com pessoas incrédulas. Está dizendo assim, para que a vida faça sentido, é necessário passar a viver não mais como um incrédulo, mas como um crédulo, como alguém que crê. Porque tudo é possível ao que crê. Como você vive? Sobre o aspecto de que tudo é possível ao que crê? Ou você vive sobre o aspecto daquele que não crê? A gente precisa admitir como a gente vive. Antes de culpar as pessoas porque as coisas não estão acontecendo na nossa vida, antes da gente culpar o diabo por tudo que acontece na nossa vida, antes da gente culpar as pessoas, a macumba, a feitiçaria, a gente precisa olhar para dentro da gente, para perceber se talvez o fato das coisas não estar acontecendo na nossa vida é porque precisa haver uma substituição de palavra. Palavra dita pelo próprio Cristo. Tudo é possível ao que crê. Ora, quando esse homem ouve isso, esse pai, que está diante de uma multidão, que está diante de pessoas ali enfermas, diante de pessoas enfermas da alma, diante da hipocrisia, diante do julgamento, aquele pai que vê o seu filho no chão, porque o texto da palavra diz que quando o endemoniado viu Jesus, aí que ele se jogou mais, aí que a coisa ficou pior. E aí Jesus fala para ele assim, se credes, tudo é possível ao que crê. Esse texto, irmãos e irmãs, eu gostaria que você, quando chegasse em casa, lesse 10, 20, 30 vezes. Porque eu julgo esse texto, pastor Reinaldo, um dos textos mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Porque lá em João capítulo 5, quando Jesus pergunta àquele homem assim, queres ser curado? A resposta dele é, Senhor, sempre que eu vou, outro vai na minha frente. Quando eu leio outros textos da palavra, eu vejo sempre as pessoas condicionando a cura à ação de Deus. Mas agora, esse homem, ele revela para nós um caminho. E você hoje pode fazer desse caminho o seu caminho de vida. Esse homem admite quem ele é. Esse homem não culpa a sua esposa. Esse homem não culpa os discípulos pelo fracasso. Esse homem não culpa a multidão por nada ter feito. Esse homem não culpa os médicos por nada ter feito. Esse homem diz assim, Senhor, eu não consigo crer. Eu não sei crer. Eu já tentei tantas vezes e não consegui. Mas a Bíblia diz que ele chora. O choro é a revelação de uma ação emocional.
O choro é a revelação de que algo dentro de nós está se mexendo, de que estruturas estão sendo quebradas, estruturas estão sendo descompostas, porque o choro revela quem nós somos. Você pode chorar de alegria, você pode chorar de tristeza, você pode chorar pela perda de alguém, mas ninguém chora por chorar, a não ser que você seja um artista. Mas quem está diante de um filho jogado no chão, quem está diante de uma situação que levou a vida toda, até aquele momento, ele não está chorando porque ele quer aparecer, mas porque ele reconhece dentro dele que nada ele pode fazer, a não ser que Jesus faça por ele. Isso mostra, se nós começarmos a viver a nossa vida amanhã, não como pessoas que batem no peito e dizem assim, eu creio, porque tudo é possível que crê. Mas começa a entender que existem realidades que nós nada podemos fazer, a não ser admitir que não sabemos. Mas a vida não para quando nós admitimos que não sabemos. Porque reconhecer que a gente não sabe é fácil. O problema é admitir que a gente precisa de ajuda. O problema é admitir que nós não temos que ficar no nível do não consigo, não posso, não tenho, não dá. Mas eu começo a precisar trilhar o caminho. E que se eu não posso, não dá. Então eu preciso reconhecer em quem pode, em quem dá, e quem pode fazer. Amém, queridos? É aí que as coisas começam a acontecer. Porque esse homem, quando ele chora, ele revela o seu coração. Ele revela as dores de anos e anos diante daquela situação. Ele revela as lágrimas que ele derramou durante muitos dias por ver o seu filho naquela condição. Mas quando Jesus diz para ele que tudo é possível que crê, ele está disposto a sair dali. Não vivendo mais como um incrédulo, mas como alguém capaz de crer. Aleluia! Você crê nisso, queridos? Quantos querem viver assim em nome de Jesus? Quantos querem viver essa realidade em nome de Jesus? Quantos querem viver para Ele, para a glória dele, para a vida dele, para o senhorio dele, para o governo dele, para a glória dele, para a essência dele? Sapucaia não precisa de pessoas que falam assim, olha, Jesus chama, não. Sapucaia precisa de pessoas que vão dizer, tudo é possível que crê, porque Ele tem feito mesmo quando eu não acredito. Esse pai, ele olha para Jesus, e às vezes eu fico imaginando algumas realidades bíblicas. Eu fico imaginando esse pai olhando para Jesus com as lágrimas dos olhos, dizendo assim, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda. Essa é a solução para o meu filho viver. Depende de mim acreditar. Não significa que eu não vou viver mais sem acreditar. Vou depender para que eu possa acreditar. Está com a sua Bíblia aberta? Está com a sua Bíblia aberta? Verso 24 diz assim, logo, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Em outras traduções, me ajuda na minha falta de fé. Quando esse homem entendeu que não era por ele, mas por quem estava diante dele. Quando você entender, marido, que não é pela força do seu braço. Quando você entender, filho, que o seu pai não vai mudar porque ele tem que ser o que você quer que ele seja. Porque a vida não vai ser porque temos pensamentos egoístas e queremos que as pessoas sejam o que a gente quer. Mas que existe uma dispensação e uma necessidade da revelação da graça. A nossa capacidade de nos humilhar. A nossa capacidade de nos inclinar. A nossa capacidade de nos quebrantar. A nossa capacidade de nos arrepender, a nossa capacidade de chorar, reconhecer. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu me lembro que, logo no início do meu casamento, quem foi meu ver, que já deve ter escutado essa história. Eu arrumei minhas malas e disse assim, eu vou embora de casa. Eu desci do apartamento, éramos recém-casados, eu sentei num banco, ele esperando o ônibus da 1001 passar meia-noite para poder vir embora para o Rio de Janeiro. E para um bêbado. Começa a conversar comigo. E aí na conversa, essa religiosidade nossa, essa forma que a gente tem de querer mostrar que a gente sabe alguma coisa,
nasceu dentro de mim. Eu comecei a querer falar de Jesus para o bêbado. Olha só, saindo de casa, indo embora. E aí ele começou a falar comigo assim, mas de onde vem a fé? Ele perguntou isso. Eu quis explicar para ele teologicamente de onde vinha a fé. Ele falou assim, mas a gente tem que acreditar, né? Eu falei, tem que acreditar. Aí ele falou para mim assim, mas o problema é que a gente dobra o joelho, chora, 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 mas diante da própria dor, não diante do Deus que pode fazer todas as coisas. Eu olhei para a cara dele, agradeci ele, peguei a minha mala e voltei para casa. Porque eu estava me rendendo diante de um choro que não tinha a ver com a capacidade de Deus fazer, mas com a minha incapacidade de fazer. Entende o que eu estou dizendo? Eu estava de joelho dobrado, usando palavras bonitas, dizendo, por que Deus? Por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não transforma? Por que a minha mulher não muda? Por que as coisas não têm que ser... Aí sabe o que acontece? Eu arrumei minhas malas, precisei me deparar com alguém, mesmo não estando no seu estado pleno de consciência, me ensinou que estar diante de Deus não significa eu acreditar para que Ele faça, mas significa eu acreditar que Ele faz. Porque é Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é do seu, do meu, é do jeito dele, é da forma dele. Aleluia! E quando nós nos deparamos com isso, queridos irmãos e irmãs, nós começamos a entender que esse homem viveu. Esse homem que, como eu e você, todos os dias vamos para a rua trabalhar, carregando conflitos dentro de casa, e realidades que não cessam porque nós não deixamos o egoísmo, porque nós não deixamos a nossa arrogância, porque nós não deixamos a nossa soberba, porque nós não deixamos a nossa religiosidade, a consciência de que nós somos melhores do que os outros, somos mais santos do que os outros, porque oramos mais do que os outros. Quando, na verdade, as coisas não acontecem, é porque a gente não entendeu que a incredulidade tem sido parte da nossa vida. E como eu disse anteriormente, incredulidade não tem a ver com o fato de você não crer em Deus, mas não crer em quem Deus é. Você pode não acreditar naquilo que o Evangelho diz, mas o que você não pode de maneira nenhuma é negar a existência dele. E aquele texto revela para nós que aquele homem, diante daquela palavra, a libertação do seu filho não acontece porque os discípulos estavam lá. A libertação do seu filho não acontece porque a multidão estava lá. A libertação do seu filho acontece porque ele resolveu entender que não era por ele, mas porque Deus pode fazer. Isso é revelado pela sinceridade do seu coração. A Bíblia diz que Jesus, então, após ele ter dito isso, me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas eu não consigo. Eu creio, mas eu tenho dificuldades. Jesus ordena que aquele demônio que tomava conta daquele jovem por anos e anos, décadas, saísse dele e não voltasse mais. E a Bíblia diz que aquele homem estava vendo seu filho no chão e aquelas pessoas que estavam ao redor começaram a dar ele como morto. Porque é assim que as pessoas vivem. As pessoas não conseguem enxergar a graça no caos. As pessoas conseguem enxergar processos que vão só se deteriorando. Já estava mal, agora acabou de morrer. Porque é assim que as pessoas enxergam a sua vida. Assim que as pessoas nos enxergam. Há muitas pessoas que enxergam assim. Uma vez eu li num livro que um homem tatuou uma palavra muito ruim no seu corpo e alguém que viu aquela tatuagem perguntou ao tatuador, mas por que esse homem teve coragem de tatuar isso no seu corpo? E o tatuador disse para ele assim, olha, eu tenho aprendido com a minha profissão, é que antes que as pessoas revelem sobre o seu corpo uma tatuagem, essa tatuagem já está dentro delas. Isso já faz parte da vida delas. Quais as marcas de dor que dominam e governam a sua vida até hoje? Quais as decepções tatuadas dentro da sua alma que você não consegue se libertar e que estagnam a sua vida em degraus, que não te permitem fluir na ação do Espírito, na vontade de Deus para a sua vida? Nós queremos tanto futuro, mas vivemos de passado. Nós queremos tanto futuro, mas não nos posicionamos no presente. Então até quando a gente vai
olhar para a alegria, para frente, com esperança de que existe um Deus que move todas as coisas. Amém, queridos? O que aconteceu, pastor? O jovem levantou. A Bíblia diz que quando aqueles que deram ele por morto, Jesus foi lá, pegou ele pelas mãos e o ergueu. E ali, naquele momento, cessou toda a dor. Naquele momento, naquele exato momento, em que aquele homem disse assim, me ajuda. Mas não foi um pedido de ajuda superficial. Não foi um pedido de ajuda covarde. Não foi um pedido de ajuda de quem tem preguiça com a vida. Mas um pedido de ajuda de quem tentou de todas as formas. Eu não tinha mais condição por ele mesmo. E é quando você se esvazia. Entenda, esvaziamento não é você se esvaziar de ideias e pensamentos. É quando você se esvazia de toda a condição humana que possa dar provimento a qualquer realidade. É quando você permite que o vaso seja só dele. É quando você permite que ele só seja ele e mais ninguém. E aí ele vem e muda a minha e a sua história. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Porque Ele é Deus. Mas quando eu venho ao altar, eu não tenho que dizer assim, eu faço, aconteço. Não, Deus, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. E aí a gente começa a trilhar o caminho da dependência dEle. A gente começa a criar o caminho da submissão. Eu não sei se você reparou os sinais de Deus para esse ano de 2020. Mas uma das coisas que Deus tem falado comigo esse é o ano do esvaziamento, Daniel. Sabe, quando ele começa a esvaziar o nosso coração, tem coisa que a gente não quer tirar de lá de dentro. Porque tem coisa que está tanto tempo alojada dentro da nossa alma, que para tirar tem que machucar. Você já viu o espinho que sai sem doer? Às vezes, para você tirar um espinho, você tem que sentir uma dor maior de quando o espinho entrou, porque você tem que cutucar. Você tem que ir lá fundo. E falando isso com vocês agora, nesse exato momento em que eu prego para vocês, eu estou começando a entender o porquê que Deus está fazendo algumas coisas comigo. E por que Deus está permitindo algumas coisas. Porque para que Ele possa quebrar, para que Ele possa fazer de novo, tem que se esvaziar totalmente. Tem que se esvaziar. O problema é que quando a gente esvazia, a gente quer encher com porcaria. Porque a gente fica doido para encher o lugar que está vazio. Mas se esvazia, não para você encher. Se esvazia para que Ele encha a medida dele. Amém, queridos? Se esvazie para que Ele encha a medida dele. E todos os sinais que temos visto, os pontos de reflexão que a sociedade, que o Brasil, que o mundo está vivendo, todas essas questões têm sinalizado para nós. O quanto nós estamos cheios de coisas que não são coisas com propósito. Quanto nós estamos cheios de coisas fora de propósito. Quanto nós estamos buscando encher com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. E não vão acrescentar nada na nossa vida. E que é só vazio. Porque aquilo que preenche lugar na sua alma, que não tem propósito, quando sai, traz vazio. Mas aquilo que é enchido com propósito por Deus permanece para a eternidade. Amém, queridos? E essa precisa ser a nossa maneira de viver. O Evangelho não é só para o jovem que estava endemoniado. Mas para o pai que não sabe o que fazer com seu filho, para a mãe que não sabe o que fazer com a sua filha, para o esposo que não sabe o que fazer com a sua esposa, para você que não sabe o que fazer diante de uma sociedade que caminha para o inferno, para você que diante da sua reflexão cristã entende que a única coisa que você tem feito até hoje é vir nos cultos quando as portas se abrem e reclamar das pessoas quando tem oportunidade, mas que até hoje você não alcançou uma vida para Jesus, mas eu não sei pregar e nem tampouco sabe testemunhar o que Ele mesmo fez por você. E reconhecer que nós nos tornamos grandes assistentes de palco, nos tornamos grandes artistas da fé, nos tornamos grandes espectadores de um grande teatro e não somos parte da vida, da história de pessoas que precisam ser libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se a sua vida cristã, a partir de hoje, for ser resumida a vir ao templo, se a sua vida cristã for resumida a alguém que lê a Bíblia todos os dias, faz suas orações diárias, mas se a sua vida cristã não for resumida ao fato de que você é uma árvore plantada, e de que toda árvore tem que produzir fruto,
meio de todo fruto é alimentar aqueles que têm fome. Para. Ou admita que alguma coisa precisa acontecer dentro de você. Que talvez precisamos, eu e você, nascer de novo. Eu passei por uma experiência muito forte no último mês. Eu fiz uma escolha de trabalhar secularmente. Porque até então, nos últimos 12 anos da minha vida, eu só me envolvi com igreja e templo. E uma das experiências mais profundas que me fizeram me despertar para algo é que por causa da vida pastoral, de ficar só dentro da igreja, a gente se esquece das coisas que estão acontecendo lá fora, de ver as realidades que estão acontecendo lá fora. Porque quando nós nos convertemos, a gente passa a fazer parte de um grupo, e a gente se esquece que Deus não está chamando só você à mesa. Deus está chamando seus vizinhos à mesa. Deus está chamando seus parentes à mesa. Porque a mesa da comunhão de Jesus não é lugar de pessoas exclusivas. A mesa da comunhão de Jesus é lugar de todas as pessoas. E aí não adianta, quando está diante do caixão, dizer assim, é uma pessoa boa. Ah, ele aceitou Jesus a semana passada. Ah, ele mandou um versículo bíblico para mim. O problema, irmãos, não é para o céu, para o inferno. O problema é ter vivido aqui no inferno. Porque a eternidade ela não vai começar quando Jesus voltar, a eternidade começa hoje. E se a eternidade não começar a fazer parte do meio do seu coração, você precisa esquecer o que a palavra de Deus diz, que quando os discípulos voltam felizes, porque os demônios os submetiam. Eu digo, porque os enfermos eram curados. Jesus ele responde dizendo assim, que a vossa alegria não esteja nisso. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você sabe aonde consiste a nossa alegria? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Agora faz com o dedinho para ele se você sabe ou não. Pergunta para ele. Você perguntou agora, pergunta ele, faz com o dedinho se você sabe. Você sabe biblicamente aonde que tem que consistir a nossa alegria? A nossa alegria consiste em receber uma bênção material? Ser usado por Deus? Sim ou não? Ter o vosso nome escrito no livro da vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? A nossa alegria consiste em ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nenhuma outra motivação deve ser um aspecto de alegria, porque toda e outra, qualquer conquista, seja humana, seja ministerial, vai ficar aqui. Se existe um gozo, uma alegria, é saber que nós vamos morar com Ele por toda a eternidade. Mas tudo começa quando a gente diz, Senhor, me ajuda, porque eu não posso sozinho. Quero te convidar a ficar de pé.